Hoje vamos conversar sobre uma pergunta profunda e que muita gente já fez pelo menos uma vez na vida. Existe uma igreja verdadeira? Talvez você já tenha se perguntado isso em algum momento. Afinal, existem tantas religiões no mundo, todas com boas mensagens, com coisas que tocam o coração, com princípios de fé, amor e respeito. Mas por que existem tantas doutrinas diferentes? Será que todas estão certas? Ou será que existe uma igreja que segue exatamente aquilo que Jesus Cristo ensinou? Vamos explorar isso juntos. Antes de qualquer coisa, é importante dizer: toda religião sincera tem algo de bom para oferecer. Aqui no Mais Fé, nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A nossa igreja reconhece isso, que todas as religiões inspiram pessoas a serem melhores, a buscarem a Deus, a viverem com mais compaixão e fé. A própria primeira presidência da igreja já declarou que temos uma mensagem de amor e atenção pelo bem-estar eterno de todos os homens e mulheres. Ou seja, não estamos aqui para dizer que ninguém mais tem verdades ou que só nós buscamos a Deus. Muito pelo contrário, nós acreditamos que líderes como Maomé, Confúcio, os reformadores cristãos e até filósofos como Sócrates e Platão receberam uma porção da luz de Deus. No entanto, apesar dessas boas intenções e valores compartilhados, existe um fato que nós não podemos ignorar. As doutrinas das igrejas são bem diferentes. Algumas batizam bebês, outras não batizam, algumas acreditam que Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só ser, outras que são 3 seres distintos, algumas acreditam em profetas vivos, outras não, umas creem que há revelação moderna, outras pensam que Deus já disse tudo o que precisava ser dito. Essas diferenças não são pequenas, elas definem como enxergamos Deus, como nos aproximamos dele e como vivemos a fé. Agora, pensa comigo. Jesus Cristo veio à Terra e organizou uma igreja. É verdade, não tinha paredes ou uma placa. Ele ensinava as pessoas nas ruas, mas precisamos nos lembrar que ele deixou sim uma organização. Ele escolheu apóstolos, deu a autoridade do sacerdócio a eles, estabeleceu doutrinas claras sobre o batismo, o Espírito Santo, a ceia do Senhor, a vida eterna e muito mais. Mas os próprios apóstolos, como Paulo e Pedro, avisaram que essa estrutura seria corrompida com o tempo. Eles chamam isso de apostasia. As chaves do sacerdócio seriam perdidas, doutrinas seriam alteradas, e por isso uma restauração seria necessária. Em 2 Timóteo 4, 3-4 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e se desviarão da verdade, voltando às fábulas. O próprio Amós profetizou sobre tudo isso em Amós 8, do versículo 11 ao 12. Ele disse: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Em Mateus 15:9, também fomos alertados sobre as distorções da verdade que haveriam em nossos dias, e diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Para finalizar as escrituras que eu trouxe, para embasar o que eu estou dizendo, eu quero citar para vocês o que Pedro disse em Atos 3, do versículo 20 ao 21. Ele falou que o céu reteria Jesus, até os tempos da restauração de todas as coisas. E é aqui que entra a nossa crença. Nós acreditamos que essa restauração aconteceu, que Deus e Jesus Cristo chamaram novamente um profeta, Joseph Smith, e por meio dele restauraram a igreja original de Cristo na Terra. Isso não é uma nova igreja, não é só mais uma denominação, é a mesma igreja que Cristo fundou, com apóstolos, profetas, revelação contínua, a autoridade do sacerdócio, templos sagrados, doutrinas puras e ordenanças válidas, tudo como era no início. Foi restaurado o batismo por imersão, o dom do Espírito Santo por imposição de mãos, o entendimento correto sobre a Trindade, as ordenanças pelas pessoas que já faleceram, a doutrina da ressurreição e muito mais. Além da Bíblia, foram restauradas também escrituras sagradas que testificam de Cristo, como o livro de Mórmon, por exemplo. Se você nunca ouviu falar sobre esse livro ou quer entender de uma vez por todas que livro é esse e sobre o que ele fala, clica nesse vídeo aqui em cima. Eu te explico detalhadamente o que nós acreditamos a respeito do livro de Mórmon. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para entender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo.
toda semana sai vídeo novo e sempre com muito embasamento teológico das Escrituras. Por exemplo, lá na Bíblia, o Senhor nos diz em Amós 3,7 que Ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É por isso que com a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, os céus continuam abertos. Deus continua falando conosco e continua, é claro, chamando profetas. Termos um profeta para nos guiar é primordial e é por isso que Deus não deixou de chamar profetas. Lá em Efésios 4, do 11 ao 14 já diz: "E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina." Ter um profeta nos protege, nos ajuda a não sermos enganados, a sabermos tudo o que nós precisamos fazer nessa terra para seguir o evangelho que Cristo deixou para nós. O profeta atual vivo na terra se chama Russell M. Nelson. Se você quiser saber mais sobre ele, eu também estou deixando um vídeo aqui com a história de vida dele para você conferir. Mas agora vem a pergunta: se tudo isso que essa menina tá me falando é verdade, onde ficam as outras religiões? Ficam onde sempre estiveram, sendo fontes de luz, de bondade e de busca sincera por Deus. Nós não nos colocamos acima de ninguém, ao contrário, essa restauração nos dá uma responsabilidade ainda maior: servir, amar, ajudar e convidar todos a se chegarem a Cristo e conhecerem a sua igreja. Mas então, existe uma igreja verdadeira? Sim, e ela é a que segue exatamente o modelo que Cristo estabeleceu, com doutrina pura, autoridade divina e revelação contínua. Essa igreja foi restaurada em nossos dias por Ele mesmo, Jesus Cristo, por meio de profetas vivos. Ela é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E a melhor parte? Tiago já nos aconselhou no capítulo 1, versículo 5. "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada." Você pode descobrir por si mesmo que tudo isso que eu tô falando é verdade. Estude, pergunte a Deus, e Ele vai te responder. Eu me lembro até hoje, quando eu comecei a aprender sobre tudo isso. Eu escutava muitas pessoas dizendo que sabiam que é a Igreja de Cristo na Terra, mas eu não tinha testemunho de nada disso. Foi então que eu resolvi ir atrás. Estudar sobre a doutrina da igreja, ler o livro de Mórmon, buscar escrituras na Bíblia que confirmassem a doutrina dessa igreja e, é claro, orar a Deus perguntando se tudo isso era verdade. Foi então que eu tive uma experiência muito especial e muito sagrada com ele. Foi tão especial que eu guardo com carinho no meu coração e não compartilho detalhes com todo mundo, mas o que eu posso te dizer é que hoje eu sei que tudo isso é verdade. Deus me respondeu e foi uma resposta tão clara que eu não posso negar. Eu te convido a fazer o mesmo. Busque de coração aberto e eu te prometo que Ele vai te responder. Se você quiser um livro de Mórmon para ler ou até mesmo fazer uma visita na Igreja de Jesus Cristo, comenta aqui embaixo. Nós vamos entrar em contato com você para te enviar um livro de presente e para te passar o endereço da capela mais próxima da sua casa. Se você gostou desse vídeo e se você sentiu algo diferente assistindo, não esquece de curtir aqui embaixo, tá bom? Já aproveita e se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito quando eu falei mais cedo. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal!